Eu trabalho aqui. E aí, eu não sei se dá pra vocês verem, mas não tem absolutamente nada. Esse é o lugar que eu trabalho, tem uns quartinhos pra alugar, o posto de gasolina e a loja de conveniência. E ao redor é nada. Nada, nada, nada. Num raio de 50 quilômetros, pelo menos, não tem nada. Posso continuar dando zoom aqui, não tem nada. Essa é uma das únicas roadhouses, né, o posto de gasolina que conecta esse lugar a alguns pontos turísticos, como vocês podem ver, tem umas águas bonitas aqui e tudo mais, mas estão bem longe, não se enganem pela escala, gente. Porque, ó, eu tô literalmente no meio do nada, E no vídeo de hoje eu quero contar pra vocês, depois de um mês, como tem sido essa experiência, quanto que eu ganhei de dinheiro trabalhando aqui e se vale a pena a humilhação, porque já pra adiantar pra vocês é bem humilhante. Bom, quem acompanha aqui o canal sabe que eu vim bem desesperado aqui pra esse trabalho, que foi a primeira coisa que apareceu, porque eu já tava há um mês sem trabalhar lá numa outra cidade, lá em Queensland, que é muito longe daqui, e tava gastando no meu cartão de crédito, porque tava tudo muito caro, o dinheiro que eu vim aqui pra Austrália tinha acabado, porque, né, só de aluguel eu paguei $1.000 no total, porque tava 250 o aluguel lá por semana pra morar em hostel, compartilhando quarto. Então eu tava meio desesperado, peguei a primeira coisa que apareceu por uma agência de trabalho. Então tem essa cultura, né, de trabalhar no meio do nada aqui para completar os 88 dias. Se você trabalha 88 dias num lugar muito remoto, o governo australiano te permite estender o Working Holiday Visa por mais um ano. E eu queria conciliar essas coisas, que era fazer a minha extensão do visto para ter o direito de ficar aqui por mais um ano. Eu tava nesse desespero, nessa coisa, tenho que juntar dinheiro, pagar minhas dívidas, honrar meus compromissos no Brasil e tudo mais, e vim pra cá, pro meio do nada, como vocês viram aí no começo do vídeo, mas vim por uma agência, né, uma agência de emprego que se chama MLKA, e foi uma decisão acertada, porque esses empregos de beira de estradas podem ser muito perigosos quando vocês acham pelo Facebook, porque vai ter gente que não vai pagar em dia, vai ter gente que não vai pagar os seus direitos, existe muita mutreta e eu já ouvi casos em grupo de WhatsApp falando que, né, não eram as melhores condições, assim. Então, vindo com a agência, pelo menos me deu uma confiança de que era uma empresa certinha, né, porque do mesmo jeito que eles checaram todo o meu background, eles também checam o background da empresa. Então isso me deu uma confiança. Vamos lá, né, para o que interessa, como que tá sendo a minha experiência. Gente, tá sendo horrível, né, então eu cheguei aqui tem um mês, e na primeira semana eu julgava muito os meus colegas de trabalho. São 6 pessoas que trabalham aqui, antes eram 7, mas o menino que me treinou já foi embora. E são 3 pessoas do Vietnã, que se falam entre eles e que já estão aqui. Uma tá há 5, outro tá há 2 anos, outro tá há mais tempo, então eles são pessoas sponsoradas, que, né, tem outra vibe, assim. Tem o gerente, que é australiano, tem um argentino, que é o mochileiro que faz o trabalho de manutenção aqui, e eu, que fui contratado para ser o housekeeper principal e também trabalhar na loja. Então é esse time muito pequeno, são pessoas muito solitárias, porque para trabalhar e morar num lugar como esse por tanto tempo, você tem que ser abdicado no nível máximo, né, de você, porque não tem literalmente nada, nem ninguém para falar. E aí eu julgava muito esses colegas de trabalho, porque todos eles tratavam os clientes muito mal. E como vocês me conhecem aqui, eu sou uma fada, né? Eu sorrio, eu dou bom dia, eu acho que as pessoas têm que ser tratadas bem. E eu não entendia porque eles tratavam os clientes tão mal, né? E depois eu entendi. Eu acho que com uma semana trabalhando eu já percebi que todos os clientes que passavam por aqui eram péssimos. Gente, que experiência difícil. Eu acho que o que eu menos gosto desse trabalho é atender cliente. E olha que eu sempre falei que eu era de hospitality, que, nossa, eu sou comunicativo, não sei o que lá. Não sou. Todos os clientes aqui, gente, ranzinzas, amargos, chega querendo briga, te humilham, são pessoas horríveis de coração, não respondem ao seu bom dia. Eu acho que, dando um exemplo simples, né, do que me quebra mais nesse trabalho, é porque eu ia atender as pessoas, eu falava, bom dia, tudo bem, como eu posso te ajudar hoje? E a pessoa simplesmente virava e falava, eu quero uma coxinha.
Tipo, é óbvio, não tem coxinha aqui, né? Mas sausage roll, que é a comida típica daqui. Às vezes a pessoa chegava, eu dava um sorriso, good morning, sir. E aí a pessoa virava pra mim e falava, pump one. Zero, zero, zero conversinha. Mas não é que é zero conversinha no sentido de tipo, ai, vai rápido, é um atendimento rápido, prático. Não, é zero conversinha no sentido de ser mal educado. As pessoas são mal educadas. As pessoas que passam nessa loja, a exceção é a pessoa que me trata bem. Não é a pessoa que me trata mal, sabe? Porque todo mundo me trata mal e eu acho que isso é o que mais me pega. Eu já tive algumas conversas com os meus colegas de trabalho sobre isso e todos eles falam que eu tenho que endurecer, né? Que eu tenho que criar uma casca, que eu não posso deixar isso me abalar. Mas pra mim é muito difícil, muito difícil. Ser tratado mal, se sentir que eu não sou tratado como uma pessoa, que eu não sou tratado como ser humano, que os clientes não veem o ser humano por trás do atendente que tá ali. E fora a amargura da vida, né? Tudo que arruma confusão, reclama por coisa miúda. Nossa, é muito problema. Quando eu faço o turno da manhã atendendo na loja, nem tanto, mas quando eu faço o turno da tarde, todos os problemas acontecem. Porque aqui é longe de tudo. Então as pessoas quando chegam aqui já estão cansadas e elas querem, e olha eu vendo o lado das pessoas também, né? Mas mesmo vendo o lado dessas pessoas, eu não consigo justificar o porquê que elas são tão escrotas comigo. E aí, beleza. Vamos continuar na experiência aqui, né? Porque uma outra coisa muito difícil desse trabalho são os patrões, em todos os níveis, né? Eu tenho uma gerente acima de mim, um gerente acima de mim e existem os donos, que são essas figuras místicas assim que eu nunca vi. Outro dia eu tava na loja e eu tava fazendo um turno longo, eu comecei 1 da tarde, ia terminar 8 da noite e comi antes de entrar na loja, mas quando chegou ali pelas 5, 6 da tarde eu tava morrendo de fome. Então eu vi que tinha um salgadinho embaixo do caixa, assim, em cima da gaveta, e eu sabia que aquele salgadinho estava furado, porque logo quando eu comecei o shift, a gerente estava trabalhando comigo, uma cliente veio nela e falou assim, vou pegar isso aqui, aí a gerente falou, você não quer trocar esse salgadinho porque ele tá furado? E colocou embaixo do caixa. Como eu tava com muita fome e sozinho na loja, eu falei assim, vou comer esse salgadinho que ia pro lixo mesmo, e até da hora de 8 horas, que é a hora de ir embora, que vai ser a hora que eu vou jantar. Pois bem, deixei lá embaixo do caixa e fui beliscando. Nisso foi um dia que deu muito problema. O cliente colocou combustível errado no carro e depois queria tirar. E a grande ordem, né, da gerência é não ajudar. A gente não deve ajudar cliente porque senão meio que a gente se responsabiliza pelos problemas dele e a gente não pode se responsabilizar pelos problemas de outras pessoas. Para mim isso é muito difícil. É muito difícil isso acontecer porque eu sou uma pessoa que eu nasci nessa configuração de ajudar outras pessoas, digamos assim, né? Então, pra mim é muito difícil deixar pra lá. E o fato de eu ter tentado ajudar esse cara, né? Sim, deu uma confusão, deu tudo errado, eu liguei pra gerente pra saber o que fazer, mas ela falou, você não tem que ajudar, mas eu queria ajudar. Enfim, né? Vocês já podem imaginar como que funciona. E aí, nisso, porque foi um dia que deu muito problema, ela veio à noite antes do fechamento pra ver como que estavam as coisas. E ela viu que eu tava comendo salgadinho. Depois ela pegou o salgadinho de baixo, colocou em cima da mesa e começou a perguntar, o que é isso aqui? Eu falei, um salgadinho. Aí ela falou assim, e? Eu falei assim, não, tava aí embaixo, eu resolvi comer. Ela falou, você resolveu comer? Tipo, e eu falei assim, porque eu imaginei que fosse pro lixo e tudo mais, então eu resolvi comer. E ela falou assim, mas você não pode comer coisas da loja. E começou o maior sermão de humilhação na minha vida. Porque você não pode comer coisas da loja, porque você não pode comer no caixa. Se os donos estiverem na câmera pegando coisa da loja, isso vai pegar muito mal. Mas eu falei, eu tava morrendo de fome, eu tava sozinho. Ela falou assim, se você tava com fome, por que você não pegou 15 minutos e foi comer? Eu falei, eu não sabia que eu podia parar 15 minutos pra comer. Enfim, uma grande confusão, uma grande humilhação, humilhado porque comi um salgadinho da loja, gente. Assim, eu não brigo, gente. Quando eu vi que a discussão já tava perdida, eu só abaixei a cabeça e falei assim, eu fico muito triste de ouvir isso, mas eu não sabia que eu podia tirar 15 minutos, eu não sabia que era um problema tão grande comer um salgadinho estragado, e o que mais me irrita é a mesquinharia, sabe? A mesquinharia encalacrada nesse sistema, nisso tudo, assim. Fiquei muito triste, quase chorei lá na cozinha, lavando umas coisas do café. Foi, eu acho que uma das maiores humilhações que eu passei na minha vida. Sabe, levar um sermão e muito arrogante, um sermão muito ignorante por conta de um salgadinho de uma loja de gasolina de beira de estrada. Mas isso foi
uma chave para uma experiência muito grande com Deus que eu tive, né? Porque eu fui dormir triste, eu fui dormir pensando, eu vou deixar essa situação estragar toda a minha experiência aqui, porque eu preciso desse trabalho, eu tô com dívida, eu não tenho como sair daqui agora, porque sair daqui agora significa procurar outra coisa, então eu não posso simplesmente pedir demissão e sair com nada engatilhado. Então, como que vai ser? Eu vou deixar esse dia estragar tudo? Acordei no outro dia cedo, 5 horas da manhã, para limpar banheiro, porque esse também é o meu trabalho, limpo banheiros, não acho indigno, de maneira nenhuma, mas é porque assim, eu sou o cara que limpa o banheiro deste lugar. Será que eu não mereço o mínimo de valorização? Sabe? Essas coisas me pegam. E aí acordei lavando o banheiro falando com Deus, perguntando pra Deus, né? Meu Deus, o que eu vou fazer? Porque é uma humilhação muito grande, né? Eu não posso ficar passando por isso, mas ao mesmo tempo eu preciso do dinheiro, eu tenho que quitar minhas dívidas, eu tenho que terminar essa extensão, eu já tô aqui, eu vou fazer o quê? Sair do meio do nada pra ir pra onde, assim, sabe? E eu falando assim, e eu reclamando com Deus da mesquinharia desse povo. E Deus falou comigo. Uma voz veio na minha cabeça, no meu coração e falou assim: por que você ainda está esperando alguma coisa dessas pessoas? E foi muito claro, assim, essa resposta de Deus para mim, porque primeiro que me trouxe uma paz. Toda a revolta, toda a humilhação, tudo que eu estava sentindo saiu de mim. Foi como se eu tivesse leve e livre de novo. Então não podia ser uma coisa de mim, porque se eu tivesse esse poder, se eu tivesse essa chave, eu usaria ela sempre para não sentir esses sentimentos que ficam impregnados na gente. Então foi Deus mesmo que tirou aquele sentimento e falou: por que você ainda está esperando alguma coisa dessas pessoas? E eu achei estranho, né? Porque eu fico pensando, meu Deus, mas Jesus falaria uma coisa dessa? E logo no meu coração veio a passagem que Jesus fala que nos lugares que as pessoas tivessem o coração endurecido, não quisessem ouvir a palavra de Jesus, não levassem nem a poeira dos pés. Então Jesus também entende os limites, né? Os limites que se tem para humilhações, etc. Então, e eu fiquei em paz. Naquele dia eu decidi virar outra face e fui falar com a gerente. Cruzei com ela no caminho, trabalhando assim, e falei pra ela: olha, me desculpa, eu ontem estava muito cansado, foi um turno com muitos problemas, eu de fato estava com fome, eu não sabia que não podia comer no caixa, eu não sabia que não podia pegar nada da loja, então eu queria te pedir desculpa. Nisso que eu pedi desculpa, gente, ela desceu da arrogância, desceu do salto, falou comigo de igual para igual, de olho para olho, e falou assim: olha, eu sei que trabalhar à tarde é muito difícil para você, porque os clientes te afetam muito, mas eles não vão mudar, então eu preciso que você seja mais forte. Eu já chorei diversas vezes no caixa, porque eu já fui muito humilhada. Os donos desse lugar são extremamente controladores, eles ficam olhando na câmera, por isso que eu falei para você não comer no caixa, porque os donos olham na câmera, e se eles estiverem comendo na câmera, isso dá problema para mim, dá problema pro outro gerente. Então é por isso, assim, eu não quero que você pense que a gente está sendo muito rígido, mas é porque de fato tem consequências essas coisas, né? Então eu falei pra ela: eu não quero que a gente fique mal, e realmente a gente conseguiu, né, se chegar num lugar mais equilibrado ali da conversa, mas eu sei que, e Deus já me falou que não é pra eu esperar nada dela, do gerente, de ninguém daqui, porque eles são iguais, gente. Se o cliente que eu atendo me trata mal, e se essas pessoas estão aqui há tanto tempo também, é porque são farinhas do mesmo saco. Do mesmo jeito que são farinhas do mesmo saco dos donos, que não permitem que um funcionário que vai reclamar que um funcionário tá comendo um salgadinho na loja, sabe? Então, foi uma experiência que... E até hoje, né, eu continuo trabalhando aqui. Obviamente que eu vou sair assim que der. Foi uma experiência com Deus que me mostrou que Deus está do meu lado. E eu sinto o cuidado de Deus nas tão pequeninas coisas, nas tão pequeninas humilhações que acontecem aqui. Eu vejo Deus reverter a situação e eu falo assim: cara, muito bom ter fé, né? Outro dia o gerente reclamou do meu Z, né, que eu coloco um tracinho no meio. E ele falou para não escrever com tracinho no meio, porque senão as pessoas confundem com um 7. E aí ele escreveu esse código que precisa para entrar no banheiro aqui, para uma mulher escrever o Z sem traço, sem nada. Daqui a pouco vem a mulher reclamando que confundiu o Z dele com 2. Então vê se não é Deus, né? Eu acho que tô errado numa situação, recebo uma reclamação, mas daqui a pouco o gerente que reclamou comete o mesmo erro, enfim. E esse mesmo gerente, outro dia eu tava lavando um prato que nem era pra eu estar lavando, nem era. Eu fui tentar ser proativo, inventar de ser proativo, me ferrei. Tava lavando um prato com um bombril pra colocar na máquina de lavar e ele veio falando assim, de um jeito muito bruto, muito bruto, que ele é muito bruto, falando assim: isso aqui não é pra lavar prato, isso aqui é pra lavar alumínio.
Eu achei que fosse óbvio que não se lava prato com isso, não sei o que, não sei o que lá. Você escovaria os seus dentes com isso aqui? E eu fiquei tipo, né, aquilo que Deus me falou, né? O que esperar dessas pessoas? Não tenho o que esperar. Depois ele veio mufino falando assim, se você precisar de uma bucha, não sei o que, não sei o que. Mas é isso que eu tenho passado. É muito difícil trabalhar aqui, os clientes são muito difíceis, os gerentes são muito difíceis. Mas agora, depois desse mês, eu começo um novo capítulo, que é, já que o outro menino que me treinou foi embora, agora eu só faço o papel de housekeeper. Então eu só tenho que fazer camas e uma vez por semana eu tenho que trabalhar na loja para cobrir a folga de outra pessoa. Então eu acho que esse mês vai ser diferente, porque nossa, gente, esse mês começou tão bem. Eu passo o dia fazendo os quartos aqui do lado de fora, sabe? Ouvindo minhas músicas, ouvindo os meus podcasts. Não tenho que ter contato com nenhum cliente grosso, com nenhum gerente grosso. E é muito diferente, porque o dia passa mais rápido. Eu acabo o dia de trabalho cansado, porque é um trabalho mais físico fazer cama. E tem que ser muito rápido, porque eles me dão um tempo para eu fazer, e esse tempo não considera que eu tenho que lavar os lençóis, né, e tudo mais, então eu tenho que ficar correndo. É correria, mas eu prefiro 1000 vezes estar fazendo housekeeping do que estar atendendo esses clientes ignorantes e estar tendo que lidar com esses gerentes todo o tempo lá na loja, lá no posto de gasolina, assim. Eu tô diferente, porque esses 2 dias que eu fiz housekeeping e não tive que lidar com ninguém, eu nunca imaginei que o isolamento fosse a solução, assim, de não ter contato com essa gente ia me fazer tão feliz. Eu achei até estranho. E vamos ver até onde eu vou aguentar. Eu vou dar mais uma chance, porque é como eu falei pra vocês, eu tenho dívida pra pagar, eu não vou sair daqui sem uma coisa certa, porque eu não quero ficar no desespero de ter que arrumar emprego de novo. Então, e agora que eu não tô tendo que lidar tanto com o público e nem com esses gerentes, porque eu passo o dia fazendo meu trabalho aqui nos quartos, né? Eu acho que vai ser mais tranquilo. Um outro problema é a solidão. Então, não tem ninguém pra falar, né? Como eu falei pra vocês, do time é muito reduzido. A única pessoa que eu converso é o backpacker argentino, mas mesmo assim é muito reduzido, porque ele trabalha mais na loja, eu trabalho mais no housekeeping. A gente dorme super cedo, porque eu tô numa rotina de acordar 4:30 da manhã, ele também acorda 5:30, porque ele pega às 6. Então a gente não tem muita troca. Então a maior parte do meu dia é no celular, assim, a maior troca com os meus amigos por mensagem, às vezes ligo pra alguém, às vezes alguém me liga. Eu achei que fosse pior, eu não tô me sentindo tão sozinho assim, eu acho que eu tenho mais focado no sofrimento, em pagar minhas dívidas e sair daqui do que na solidão em si. Eu tenho vocês também, então fazer esses vídeos aqui me distraem e me deixam feliz, mas uma coisa que eu tenho pensado muito é sobre voltar pro Brasil. Então, assim que eu terminar, né, de resolver a minha vida e sair daqui, eu quero que vocês me acompanhem nessa jornada de volta, porque eu não acho que eu tô nessa vida pra ficar sendo humilhado, né? E ok, pode ser que seja esse lugar. Mas conversando com uma amiga que tá em outra roadhouse, ela falou que os clientes são iguais, que os gerentes são um saco também. Então, assim, eu acho que é alguma coisa daqui ou do interior daqui. Por isso que eu quero ir para uma cidade grande, experimentar um lifestyle de cidade grande para ver se realmente, né, na cidade grande vai ser uma coisa diferente, eu vou ser melhor tratado, porque até agora a Austrália tem me tratado muito mal. E para terminar o vídeo, eu anotei aqui o quanto que eu ganhei nesse 1 mês trabalhando aqui. Eles pagam quinzenalmente, né? Nos primeiros 15 dias eu trabalhei 94 horas. Eu não tive folga nesses 15 dias, foi muito difícil, porque eu travei as minhas costas, gente. Eu nunca senti uma dor tão grande na minha vida. Eu fiquei imóvel, assim. Eu não conseguia tomar banho direito, doía. Eu só tinha ibuprofeno pra tomar de remédio pra dor. Eu tô a 100 quilômetros do hospital mais próximo, então foi muito difícil, não recomendo. E aí eu tive que passar 2 dias parados, graças a Deus meu corpo até se recuperou rápido, assim, porque quanto menos dias eu trabalhar, mais vai demorar para eu sair daqui, né? Então meu corpo voltou, ainda tô com as dores, como vocês podem ver, eu tô sentando meio torto, mas vou conseguir, assim. Então, nesses primeiros 15 dias eu trabalhei 94 horas sem folga e ganhei 2.641 dólares australianos. Isso já descontando imposto, descontando minha acomodação aqui, que é 140, enfim, né?
E na segunda quinzena eu trabalhei 87 horas e eu ganhei 2.444 dólares líquidos, assim, né? No total, no mês de julho, eu ganhei 5.086 dólares. 5 mil dólares, que convertendo em reais, na cotação de hoje, dá 17.800 reais. E aí, você venderia sua dignidade, passaria por essas humilhações por 17.800 reais no mês? É isso que eu tô fazendo, né? Graças a Deus eu tenho a minha fé, eu tenho Deus para me ajudar a continuar seguindo, eu tenho os meus amigos e eu tenho os meus objetivos, né? Então, para mim, eu sei o quão difícil para mim é procurar emprego, quanto eu estar numa situação de desempregado, por isso que eu não vou me dar o luxo de simplesmente mandar todo mundo se ferrar e sair, sabe? Não vou fazer isso porque eu consigo lidar com essas pessoas e com essas humilhações e com tudo isso que está acontecendo. Eu acho que eu consigo lidar com isso melhor do que eu consigo lidar com o desemprego, sabe? Por isso de eu decidir ficar, por isso de eu não me achar uma vítima, porque no fundo é uma escolha também estar aqui, né, gente? Não é um vídeo que eu faço com alegria, porque eu não gosto de vir aqui e ficar contando derrota, mas ultimamente parece que é só isso que tá acontecendo. Mas eu tenho certeza que muito em breve eu vou estar contando vitória e levando vocês num vlog, numa praia, numa coisa legal. E torçam por mim, então. Muito obrigado por assistir o vídeo até aqui, um vídeo enorme, mas é um desabafo. Então, muito obrigado por ouvirem meus desabafos. Um forte abraço para vocês e até a próxima.